Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente e vamos adiante, continuando com a Maratona Concurso de Professores, com objetivo de incentivar, de fazer a leitura, de fazer as análises, de a gente aproximar aí o professor ou acadêmico da licenciatura com o regramento normativo jurídico, normativo que objetiva estabelecer como que a educação ela deve ocorrer e como que deve se desenvolver. Nesse caso, a gente vai continuar com a deliberação número 10.814, que refere-se ao Conselho Estadual de Mato Grosso do Sul. Então, ela dá as normas, né? A gente vai falar nesse vídeo sobre a aceleração de estudos e sobre também o avanço escolar, tá bom? Vamos que vamos! Dê o like, se inscreva no canal e vamos junto aí pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Pessoal, só para lembrar, sempre é bom a gente falar um pouquinho sobre a estrutura, tá? Do que a gente está dizendo. Em outros vídeos, eu vou deixar um cardzinho aqui linkado. Quando o vídeo estiver já salvo fora da hora da live, vai aparecer esse card. E também na descrição do vídeo eu vou deixar um cardzinho lá com o PDF dessa aula e com o link de outros... Na descrição vai ter o link dos outros vídeos sobre a deliberação número 10.814. Por quê? Porque isso aqui é uma continuação, tá? Então a deliberação é bem grande, então em um vídeo só ia ficar muito extenso, ia dar muito mais de 3, 4 horas, não fica muito viável para a gente fazer esses estudos, que são estudos que são rápidos, porque a gente tem que estar com a lei na mão, a gente tem que estar de olho na lei e de olho em alguns exercícios para fazer aquela chamada, né, aprendizagem ativa, estudo ativo. Então, deliberação, na estrutura dela a gente tem o quê? Ela está formada em 12 capítulos, 133 artigos, 11 sessões. Capítulo 1, das disposições preliminares. Capítulo 2, da organização da educação básica. Capítulo 3, das etapas da educação básica. 4, do regime escolar. Capítulo 5, dos recursos humanos. Capítulo 6, da estrutura e do funcionamento. Capítulo 7, do credenciamento e da autorização de funcionamento. Capítulo 8, da escola polo. Capítulo 9, da mudança de mantenedora, de endereço e de denominação da instituição de ensino. Capítulo 10, da desativação do descredenciamento e da extinção. Capítulo 11, das irregularidades e sanções. Então é isso, pessoal. A gente tem que fazer essa leitura, temos que comentar. Aí, às vezes alguém vai falar, bom, mas só fazer a leitura e fazer alguns exercícios. Cara, isso é aprendizagem ativa, isso você tem que fazer. É importante fazer essa leitura demais. Vamos que vamos. Um abraço a todas as professoras, a todos os professores acadêmicos. E é isso, né? 12 capítulos aí, o último das disposições. Pessoal, capítulo 4, a gente vai versar agora sobre a aceleração de estudos, que é a seção 3 da deliberação. Lembrando sempre que a deliberação diz respeito a normativos que regulam as instituições, são normativos de colegiados, no caso do Conselho Estadual de Educação. E são deliberações. As resoluções são normativos aí do Executivo. Artigo 50. Vou colocar aqui uma canetinha para a gente acompanhar. A aceleração de estudos é um mecanismo utilizado pela instituição de ensino com vistas a corrigir o atraso escolar. O atraso escolar do estudante em relação à idade, ano, série, ciclo ou outra forma de organização de ensino, possibilitando-lhe o alcance do nível de desenvolvimento próprio para a sua idade. Então, assim, vai ser possível, né, a partir de uma solicitação, desenvolver a aceleração de estudos. Então, é um mecanismo, ó, mecanismo. Pode ser também chamado de instituto. Instituto. Para isso, né, para corrigir o atraso escolar. Pessoal, é importante ficar atento nessa questão. Ó. Pode ser idade de ano? Pode. Pode ser série? Pode ser ciclo ou outra forma de organização. Por exemplo, né, organizações modulares. Algum tipo de sequência semestral. Ah, professor, mas eu nunca vi isso na escola. Porque, assim, o que de fato organiza, escolhe, decide como que vai ser desenvolvido são os sistemas de ensino. Sistemas de ensino. Então pode ser que em algum lugar a gente tenha algumas dessas organizações, tá bom? Deixa eu dar uma limpada na tela, a gente segue aqui. Parágrafo 1º. Será considerada defasagem, idade e ano, a lacuna de, no mínimo,
2 anos. Anotem aí. Importantíssimo. Anotem esse número. 2 anos entre o ano escolar previsto para a faixa etária e a idade do estudante no ato da matrícula. Ah, então o aluno, né, ele ficou retido por 1 ano. Né? Ele pode ser aí, o aluno, né, objetivo e alvo da aceleração de estudos? Nesse caso, não. Então tem que estar essa defasagem de no mínimo 2 anos para que ele possa se enquadrar nesse quesito defasagem enquanto conceito, enquanto categoria a ser desenvolvida a partir desse mecanismo, tá bom? Vamos que vamos. Parágrafo 2º. Para a efetivação da aceleração de estudos, a instituição de ensino deverá. E aqui são alguns pontos cruciais que também esse artigo 50, que é o artigo que define o que é a aceleração de estudos, ele vai dizer nesse parágrafo 2º alguns itens. São 3 itens que a gente tem que ficar muito esperto, tá? Eu vou listar eles aqui e a gente vai fazendo a leitura. Item 1. Fazer, então, ó, a instituição de ensino deverá, vou colocar aqui de vermelho, fazer um diagnóstico do nível de conhecimento, então, diagnóstico do nível de conhecimento apresentado pelo estudante. Deverá a instituição de ensino elaborar um projeto pedagógico de aceleração de estudos, que contém as ações estratégicas para o pleno atendimento das necessidades básicas de sua formação. E deverá a instituição de ensino assegurar organização, metodologias e recursos diferenciados nas atividades de ensino e avaliações específicas, visando a superação da defasagem idade e ano. Então, deve fazer um diagnóstico, deve elaborar um projeto e deve assegurar organizações e metodologias diferenciados a fim de superação dessa defasagem. Então, são 1, 2, 3 itens aí importantes. E a gente tem na sequência parágrafo 3º, parágrafo 4º, que vai esmiuçar alguns elementos. Um forte abraço a todos aí, a todas, ao pessoal que sempre nos dá dicas, dá sugestões, dá um feedback muito bacana aqui no canal, pensando sociologicamente, porque é essa a ideia, pessoal. Tem muita bobeira na rede, tem muita mensagens ruins, muita xenofobia, muita discriminação, muito ódio, muita briga, falta de empatia. A gente tende aqui a colocar alguma mensagem informativa de qualidade que se refere à educação. Então, a educação em primeiro lugar, sempre. A educação aqui vai ser defendida com unhas e dentes. Pessoal, então vamos adiante, parágrafo 3º do 3º item do artigo 50, tá? Parágrafo 3º, na verdade, do artigo 50. Tem o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. E depois tem o 4º. O parágrafo 3º vai dizer o seguinte, ó. O reposicionamento do estudante decorrente do processo de aceleração de estudos só poderá ocorrer após o prazo mínimo de 180 dias de efetiva atividade escolar. E quando houver demonstração de conhecimentos referentes ao ano, período de escolarização em que foi posicionado. Então, assim, tem que ter demonstração de conhecimentos a esse período e tem que ser, tem que ocorrer, né, após esse prazo mínimo de 180 dias de efetiva atividade escolar. Parágrafo 4º. O setor competente da sede, no caso aqui a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, deverá prestar orientações referentes ao registro escolar para a devida regularidade da aceleração de estudos. Então não pode fazer de qualquer maneira, a qualquer modo, ao bel prazer. Então a instituição de ensino tem que trocar uma ideia e tem que se orientar a partir do que diz o sistema educacional de ensino, no caso, a Secretaria de Estado de Educação. Bom, a gente vai para o artigo 51, vamos avançando. Artigo 51, vou voltar para a caneta azul, eu gosto da cor azul, azul mais escuro. A instituição de ensino com vistas à correção do fluxo na idade obrigatória poderá, respeitada a base nacional comum, então a gente tem a menção, vários regulamentos normativos, várias legislações, tem menção a BNCC. A base nacional comum propor projetos diferenciados e utilizar metodologias diversificadas, tendo como parâmetros idade e conhecimento para a composição de turmas. Então aqui, falando ainda sobre aceleração, no caso, tem que estar muito aí atento com projetos diferenciados
e metodologias também diversificadas. Artigo 52. O artigo 52 também tem um parágrafo, eu já vou colocar na tela, para a gente fazer aí as sinalizações sem perder tempo. Artigo 52. Os resultados da avaliação para o efeito da aceleração de estudos deverão ser registrados em atas e portarias. Atas e portarias específicas para cada estudante. Parágrafo único. Os documentos referentes ao processo deverão ser arquivados no prontuário do estudante, devidamente vistados pela inspeção escolar. Então, ó, tem que estar atento. Tem que ter registro em ata, né? Portaria. Abre-se uma portaria, a Secretaria Escolar, juntamente com a equipe pedagógica e a direção, ela desenvolve esses documentos e tem, ó, que ter aí visita, né? Vistado pela inspeção escolar. Muito atento com essas documentações. Artigo 53, o avanço escolar. Avanço escolar significa promoção do estudante para a fase de estudo superior àquela em que se encontra matriculado, desde que apresente características especiais e que comprove maturidade e pleno domínio dos conhecimentos relativos ao ano escolar em que está posicionado. Bom, então avanço escolar é essa promoção, né, para uma fase de estudos posterior, superior àquela na qual o estudante se encontra. Então, o aluno do primeiro ano ele vai para o segundo, o aluno do sétimo ano ele vai para o oitavo, o aluno do terceiro aninho ele vai para o quinto, desde que apresente essas características, né, e domine maturidade. Vamos adiante. Artigo 54. O estudante poderá se beneficiar do avanço escolar quando? Então, tem alguns itens, né, se beneficiar quando estiver matriculado e frequente em um curso da instituição de ensino no período mínimo de 1 ano. Então, ó, tem que ter aí uma matrícula e frequência, de modo a estar minimamente nessa escola e frequente por 1 ano. Senão ele não pode aparecer do nada e falar, eu quero, né, solicitar um avanço escolar. Apresentar aproveitamento igual ou superior a 80%, porque não faz sentido o estudante, né, regular ou mediano desenvolver aí a solicitação de avanço, porque se ele mantém um nível regular, ele pode fazer normalmente, né, acompanhar e desenvolver-se normalmente durante as etapas, as séries, ou o ano, ou ciclos. Não tem a obrigatoriedade nem a possibilidade desse avanço. Então, apresentar aproveitamento igual ou superior a 80% nas áreas de conhecimento, componentes curriculares, cursados nos 3 anos anteriores. Então, ó, tem que ter um aproveitamento alto durante 3 anos, né? Anteriores utilizaram aqui, mas a gente pode encontrar em provas, né, anos consecutivos que se encontra matriculado. Então, isso aqui é o pré-requisito, né? Ele pode se beneficiar quando tiver aí esses requisitos, cumprido esses requisitos. Parágrafo 1º. O aproveitamento a que se refere o inciso 2º deste artigo será a média resultante da somatória das notas dos bimestres. Então é interessante a gente ficar muito esperto com esse parágrafo, por quê? Porque ele pode, né, vir a cair no concurso. Ó. A partir do primeiro bimestre, né, pode ter como resultado uma nota que será verificada aí a fim de desenvolver esse avanço escolar. Não, né, tem que ser uma média, né, um resultante da somatória das notas dos bimestres. Parágrafo 2º. O reposicionamento por meio do avanço escolar não poderá ocorrer após 90 dias de início do ano letivo, contado do início do ano letivo. Então, iniciou o ano letivo e vai conteúdo, e vai aulas, e vai desenvolvimento do aluno, da escola, das matérias, dos componentes curriculares, ele não pode, né? Passou esses dias e falar, agora eu quero o avanço. Ele já se beneficiou daquele ano letivo. Parágrafo 3º. O estudante, quando maior de idade, ou seu responsável, poderá requerer o avanço escolar se atendidos os critérios previstos neste artigo. Então, ó, atendeu esses critérios do artigo, que são esses 2 itens aqui, atendeu o critério do artigo 54, então ele pode requerer esse avanço escolar. Não atendeu, né, já está proibido, já está limitado, não avança, né, essa possibilidade. Vamos que vamos, pessoal.
Artigo 55. Para a efetivação do processo do avanço escolar, a instituição de ensino deverá reunir os seguintes documentos. Então, tem alguns documentos aí, são 4 itens. Então, para a efetivação do processo de avanço escolar. Justificativa fundamentada do requerente. Então, tem que ter justificativa. Parecer técnico de profissionais especializados. Parecer técnico. Histórico escolar. Relatório da inspeção escolar, com informações sobre a vida escolar do estudante. Então, são esses 4 itens, né, que são necessários reunir para que se desenvolva o processo de avanço escolar. Faltando um desses itens, não pode avançar o processo. Artigo 56. Vou colocar outra cor aqui agora. Artigo 56. Para a realização do avanço escolar, na educação básica, a instituição de ensino deverá comunicar ao órgão executivo do Sistema Estadual de Ensino a necessidade de realização do avanço escolar. 2. Constituir comissão composta de professores, equipe pedagógica e profissionais especializados em educação especial. Tá aqui, ó, é o professor, né, especialista, é o professor especialista que pode, né, vir aí a desenvolver um aferimento, desenvolver algum tipo de medição em relação ao desenvolvimento desses alunos. Então, ó, essa comissão ela tem que ter o professor, a equipe e esses profissionais que são especializados para elaboração de aplicação de avaliações. Parágrafo 1º. As avaliações deverão ser realizadas na forma escrita. Por que na forma escrita? Para a documentação e abranger as áreas do conhecimento, componentes curriculares da Base Nacional Comum e da parte diversificada. Então, tem que ter áreas da base, e nesse caso agora, sobretudo aí no que diz respeito à parte diversificada e flexível, itinerários formativos, entre outros, tem que ter também nessa avaliação. Parágrafo 2º. Os procedimentos previstos nesse artigo deverão ser acompanhados pelo órgão executivo do Sistema Estadual de Ensino. Então, tudo tem que ter acompanhamento desse Sistema Estadual de Ensino, no caso, o órgão executivo é a sede. Artigo 57. Para fins de avanço escolar, o estudante deverá atingir o aproveitamento correspondente à nota mínima 8 em cada área de conhecimento ou componente curricular. Então, é interessante, ó, é 8 em cada área do conhecimento. Lembrando que a gente tem aí as 4 áreas, se a gente for falar aí, sobretudo, desse novo ensino médio, tem que estar muito atento e fazendo a diferenciação. Então, aí você tem a área das linguagens, muito utilizada essa grafia, né, LGG. Você tem a área da matemática, que é uma área específica. Você tem a área das ciências da natureza e suas tecnologias. E você tem a área das ciências humanas e sociais, chamada também como ciências humanas e sociais aplicadas. Ah, professor, e aquela formação para o trabalho, né? Então, aqui lá ela entra como um itinerário. Itinerário. A formação técnica para o trabalho, né? A área aí profissionalizante. Então, se for verificar em relação ao avanço, a nota mínima tem que ser em cada uma dessas áreas, ou em cada componente curricular. Artigo 58. O estudante só poderá usufruir uma vez do Instituto do Avanço Escolar na mesma instituição de ensino. Então, ele teve esse avanço, ok. Nessa mesma escola, não pode mais. Beleza? Pode ser que caia alguma coisa nesse sentido também, alguma questão assim. Então, a gente tem que lembrar, o aluno, né, usufruiu do instituto, né, do mecanismo do avanço escolar naquela escola. E em tempo futuro, né, sei lá, ele fez isso no nono ano. E aí no primeiro ano, ou no segundo ano do ensino médio, ele tenta de novo usufruir, não pode mais. Artigo 59. Os resultados da avaliação para efeito do avanço escolar deverão ser registrados em atas e portarias específicas para cada estudante. Então tem que ter resultados. Como tem um resultado lá em relação à aceleração, tem também um resultado para o avanço escolar. Os documentos referentes ao processo deverão ser arquivados
no prontuário do estudante, devidamente vistados pela inspeção escolar. Então é toda aquela questão de documentação, né? Geralmente os secretários, né, os administrativos da secretaria da escola fazem isso muito bem, têm esse controle muito bem desses documentos, né, que eles chamam aí de pasta do aluno, prontuário, e agora também nas suas versões digitais. Então, é esse controle muito efetivo, sobretudo aí no que diz respeito ao avanço escolar. Questões, eu tomar uma água e a gente segue com as questões. Olá pessoal, vamos sempre aí pensando, né, e fazendo questões. Por que é importante essas questões, tá? Ó, é muito importante a gente se preparar bem para avançar, fazendo exercícios, né, acompanhando essas atividades simuladas, né, porque às vezes como a gente lê, a gente aprende. Quando a gente escreve, a gente aprende. Quando a gente ouve outro, a gente aprende. Quando a gente argumenta e debate, a gente aprende mais. E quando a gente faz atividades, também. Então, todos esses elementos são instrumentos aí adequados para a nossa aprendizagem. Então, assistir um vídeo no YouTube, né, com essas vídeos aulas, são importantes? São importantes. Ajudam a gente demais a trocar uma ideia. Atualize-se, verifique os materiais, as legislações atualizadas, leia sempre o edital e conheça a bibliografia exigida. Sempre nossos recados aí. Eu deixo para o final, estou fazendo antes das questões. Lembrando também, pessoal, que a gente sempre agradece o contato pessoal. Para quem quiser entrar em contato ou acessar, eu vou deixar o PDF no link da descrição do vídeo. Tem um pouquinho desse conteúdo e tem também as questões. Então aqui é o canal Pensando Sociologicamente, tem também nas redes sociais, no caso do Instagram. Temos o podcast Pensando Sociologicamente. Lá não é voltado para concurso e para processo seletivo, mas sim entrevistas, questões que envolvem categorias e elementos sociais e pensamento social. Também tem no Spotify, no Anchor FM. E estamos aí. Qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso e-mail, acesse nossas redes e vamos sempre aí fortalecendo a educação. Agora sim, vida que segue. Tomei minha água, vamos que vamos. De acordo com a deliberação 10.814, caneta vermelha, do Conselho Estadual de Educação sobre a aceleração de estudos, é correto afirmar. Então, nesse caso, estamos aí preocupados com o que envolve a aceleração de estudos. Pessoal, a deliberação, ela é um regramento que normatiza, né, o sistema educacional de ensino, nesse caso, o sistema do Estado, né, de Mato Grosso do Sul, a partir do que diz o Conselho Estadual, a partir do que diz, né, os profissionais envolvidos, a partir do que diz a Secretaria de Estado de Educação. Lá em outro estado, pode ser que tenha outras normativos e outras regras e outro. Sim. Então a gente tem que estar muito atento porque o sistema ele tem essa prerrogativa de decidir, de desenvolver e deliberar sobre. Então no Rio Grande do Sul vai ter algum jeito, no Ceará vai ter algum jeito, em São Paulo vai ter outro jeito, no Rio de Janeiro vai ter outro jeito, em Minas Gerais e assim sucessivamente. Como que a gente percebe essa questão da classificação? Onde a gente encontra, a LDB também vai dizer sobre isso no artigo 24, ela vai falar: a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. E aí o item 5, né, o inciso 5, vai falar sobre o rendimento escolar e a verificação da escolaridade que vai ser desenvolvida a partir de alguns critérios. Então, no caso da LDB, a gente vai encontrar, tá, nesse artigo 24. Deixa eu arrumar aqui. Artigo 24. Verifiquem lá, que vai falar sobre essa possibilidade de aceleração de estudos para aluno com atraso. Então vai ter também a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante aquele aluno que tem alto desenvolvimento. Então fica muito esperto. Bom, de acordo com a deliberação 10.814, sobre aceleração de estudos é correto afirmar: será necessária para a efetivação da aceleração fazer um diagnóstico do nível de conhecimento do estudante. Diagnóstico importante. Apenas se a aceleração estiver prevista na proposta pedagógica. E aí o que diz, o artigo, é o que diz a legislação, é o que diz essa deliberação. Então, a gente tem que estar muito atento com isso, né? Muito atento em relação à aceleração de estudos. Então, para a efetivação da aceleração,
É importante elaborar projeto pedagógico de aceleração que contenha ações e estratégias para o pleno atendimento das necessidades do educando. Então tem que ter, né, diagnóstico também. Então fazer um diagnóstico do nível de conhecimento apresentado pelo estudante. Mas esse apenas aqui ele acaba eliminando a alternativa, tá? Tem que estar previsto na proposta pedagógica. E tem que ter o diagnóstico, sempre. Não apenas se estiver previsto. O setor competente da sede deverá prestar orientações referentes ao registro escolar para a devida regularidade da aceleração de estudos. Muito bem, isso aqui fica na berlinda, ela está redondinha, né? Na verdade, no artigo 50... minha caneta aqui acabou deslizando. No artigo 50, ele vai falar sobre isso, né? Lá no parágrafo, se não me engano, é o parágrafo 4º. Depois a gente volta lá e verifica. Parágrafo 4º. Sobre, né, a prerrogativa da Secretaria de Estado de Educação em orientação. Mas vamos ver os outros. É facultado à instituição elaborar projeto pedagógico de aceleração de estudos que contém ações estratégicas. Não é facultado. Tem que elaborar o projeto pedagógico. Então essa não está certa, não. Será considerada a defasagem de idade e ano a lacuna de no mínimo 3 anos. Não é isso que diz a deliberação. Não é isso que diz em relação à defasagem de idade e ano. É facultado à instituição de ensino fazer diagnóstico também não. Tem que fazer sempre o diagnóstico do estudante a fim de verificar aí o seu desenvolvimento educacional. Então, qual que, né, é correto nesse sentido? É a letra B. O setor competente da sede deverá prestar orientações. Vamos que vamos. 2. De acordo com a deliberação 10.814, sobre a aceleração de estudos, é correto afirmar, exceto, quase que eu vou para correto, hein? Será necessária para a efetivação da aceleração fazer um diagnóstico do nível de conhecimento do estudante. Ok, faz sentido? Faz. Tem que fazer diagnóstico? Tem. Está constando isso no artigo 50? Tá. O setor competente da sede deverá prestar orientações referentes ao registro escolar para a devida regularidade da aceleração de estudos. É isso, né? A gente acabou de ver. Parágrafo aí 4º diz sobre essa orientação. Tá certa essa? Tá certa, mas a gente quer a incorreta, né? É dever da instituição de ensino elaborar projeto pedagógico de aceleração de estudos que contenham as ações estratégicas. Faz sentido? Faz sentido. Tem que elaborar um projeto pedagógico de aceleração? Tem que elaborar. Será considerada a defasagem de idade ano a lacuna de no mínimo 2 anos. E aí, hein? Vocês lembram do ano? Tem que ficar muito esperto com isso. Será considerada a defasagem, né, em relação à idade e o ano, a lacuna de no mínimo, o que diz a lei, a deliberação, são 2 anos. Tá correto? Isso aqui na verdade é o parágrafo 1º. Voltem lá atrás e verifiquem aí, é o parágrafo 1º desse artigo 50. Então, por eliminação, a gente tem a letra E. A instituição de ensino não poderá, a partir da Base Nacional Comum, propor projetos diferenciados e utilizar metodologias diversificadas. Pode sim, ela pode propor metodologias diversificadas em relação à possibilidade desse mecanismo, né, desse instituto aceleração. Poderá sim. Então, a incorreta é a letra E. Lembrando, pessoal, que às vezes a gente vai ter algumas questões que são fáceis, né, de se lembrar. Entretanto, eu faço de maneira a utilizar como estudo. Então, a gente aprende também pelas questões, mesmo sendo às vezes fáceis ou de algum entendimento a partir da leitura prévia. Professor, não lembro. Faça junto com a lei. Imprima lá a deliberação 10.814 e faça as questões consultando a deliberação. Tem problema? Não tem problema nenhum, é bacana, você vai aprender também. Parágrafo. Questão 3. É daquele de julgar, né? Então julgue se o item está correto ou errado. Aceleração de estudos e avanço escolar. Aceleração de estudos e avanço escolar são conceitos diferentes, pois, de acordo com a deliberação número 10.814 do Conselho Estadual de Educação, o avanço escolar significa a promoção do estudante para a fase de estudo superior. Então, é uma promoção para a fase de estudo superior, aquela em que se encontra matriculado. Então, no caso aqui,
está falando sobre o avanço escolar. Enquanto que a aceleração de estudos diz respeito à correção do atraso de idade e ano apresentado pelo estudante. E aí? O que vocês colocariam, né? Se esse item, né, está correto ou errado? Esse item tá beleza, né? Tem que ter essa diferenciação mesmo, porque são dois instrumentos, são dois mecanismos, dois institutos diferenciados. Então o item está correto. De acordo com a deliberação 10.814, o estudante poderá se beneficiar do avanço escolar quando, né? Quando é que esse estudante ele pode se beneficiar? Lembrando que em relação à deliberação, ela vai falar sobre esse avanço, né? A partir do artigo 53. Entretanto, em relação a quando o estudante pode se beneficiar, é na sequência, no artigo 54. Vocês imprimem ou acessem o PDF e verifiquem lá. Vamos verificar? Quando, né, apresentar aproveitamento igual ou superior a 80% nas áreas de conhecimento componentes curriculares, cursados nos 2 anos anteriores. E aí? Será que são 2 anos? Né? Estiver matriculado independente da frequência, né, no período mínimo de 1 ano. Então, assim, ele quer uma correta, né? Quando que o estudante poderá se beneficiar do avanço escolar. Essa primeira, né, apresentar aproveitamento superior a 80% está correta. Entretanto, o ano, né, não é esse, tem que ser 3 anos no mínimo. Estiver matriculado independente da frequência, não. Tem que estar matriculado no período mínimo de 1 ano e também tem que ter frequência. Né? Poderá se beneficiar quando o reposicionamento por meio do avanço escolar ocorrer antes de 90 dias contado a partir do início do ano letivo. E aí? Quando estiver matriculado no período mínimo de 3 anos. Quando o estudante obtiver a média resultante apenas do primeiro bimestre. Bom, apenas estiver matriculado no período mínimo de 3 anos, não, tem outros requisitos, né? Frequência, né? Ter aproveitamento e tudo mais. O estudante obtiver a média resultante apenas no primeiro bimestre? Não. Por quê? Porque ele tem que ser o somatório, né, dessa média e aí sim fazer aí a verificação se tem um bom aproveitamento. Então, nesse caso, a letra C, gente, o reposicionamento por meio do avanço escolar deve ocorrer, né, antes de 90 dias, contados a partir do início do ano letivo. Após os 90 dias, não pode. Então, o avanço escolar não poderá ocorrer após 90 dias. Então, letra C. De acordo com o artigo 55 da deliberação, são documentos necessários para a efetivação do processo do avanço escolar, exceto. Então, o que não é? Quais documentos são? Vamos verificar? Então, ó, parecer técnico de profissionais especializados. É um documento? É sim. Justificativa fundamentada do requerente. Tem que ter uma justificativa, tem que ter uma solicitação fundamentada, que faz sentido. É um documento? É um documento. Histórico escolar do estudante é um documento? O histórico escolar do estudante é um documento. Documento que comprove que não foi beneficiário do Instituto do Avanço Escolar em outro momento. Então, aqui a banca, né, quer, no caso, né, fui eu que promovi, eu criei essa questão a partir da própria deliberação, mas eu penso o seguinte, aqui a gente tenderia a confundir o candidato. Então, o documento que comprove que não foi beneficiário não pode ter sido beneficiário na mesma instituição escolar. Entretanto, não tem esse documento, não. Então, vai ser essa daqui. Relatório de inspeção escolar. Tem que ter um relatório de inspeção escolar? Tem, com informações sobre a vida escolar do estudante. Então, esse relatório ainda tem o quê? Algumas coisinhas mais, ó. Informações, né? Informações sobre a vida. Sobre a vida, né, do estudante. Então, essa aqui tá ok. Faz sentido. Tem que ter esse relatório. Então, a única que não é um documento, né, necessário é esse documento que comprova que não foi beneficiário. Letra D. Então, tem muitas coisinhas, às vezes umas coisinhas menores, mas que são importantes. E com a leitura, um estudo, a gente sempre avança. E é bacana que a gente vai entendendo muito mais o escopo geral de uma escola, o escopo geral do sistema educacional de ensino. A gente entende muito melhor. Valeu, pessoal! Vamos juntos, vamos à frente, avante, entre nas nossas redes, faça contato, troque ideia com seus colegas, professores e professoras, sempre vão fortalecendo a educação.
sempre vamos, né, apoiando o sindicato, apoiando as lutas, apoiando tudo que envolve aí o fortalecimento da estrutura, da infraestrutura, do salário, o que ajuda, né, o desenvolvimento educacional e o que ajuda também as crianças e aos jovens, adolescentes que estão na escola. Valeu, pessoal, vamos juntos! Então, ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Se gostou, compartilhe. Vamos sempre pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Até mais!